Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Estou aqui, gente, para mais uma vez aqui abrir uma conversa com vocês, dessa vez sobre o que eu considero como um falso dilema. O que é melhor, educação pública ou educação privada? Bom, gente, por que eu considero como um falso dilema? Quando a gente fala em algo pertencente à iniciativa privada, nós estamos falando de uma mercadoria. Né? Nós estamos falando de uma mercadoria, de um produto que serve com a finalidade de ser uma mercadoria. Tá? E aí é interessante que, na minha visão, evidentemente, quando a gente contrapõe a educação pública e a educação privada, a gente busca entender a que, a que propósito serve a ideia de educação para aquela sociedade. Né? Bom, existem sociedades onde a educação ela é encarada como um privilégio, encarada abertamente como um privilégio. E existem sociedades que, por mais que a educação seja lá no íntimo de determinadas pessoas, no íntimo de determinados grupos sociais, um privilégio, né, seja encarado como um privilégio, abertamente ela tem um status de serviço destinado ao público, destinado a todos, um direito de toda a comunidade. A segunda opção se encaixa naquilo que a gente vive no Brasil hoje, né? Então a gente, por mais que a gente tenha segmentos da sociedade que no seu íntimo encarem a educação, tanto a educação básica quanto a educação profissional, técnica e de formação acadêmica, encaram essas formações como um privilégio, publicamente o ensino, a educação é tratado como um direito de toda a sociedade, toda a comunidade. Bom, então se esse é o propósito, isso significa que a educação ela tem que ser um serviço destinado ao público, destinado a todos. Então ela pode ser tratada como uma mercadoria, né? Essa é uma questão para a gente pensar. Se ela pode ser tratada como uma mercadoria, a gente precisa tentar compreender, dentro do contexto que a gente vive, a viabilidade de ela ser tratada de uma forma ampla como mercadoria, uma mercadoria que seja acessível ao grande público. Olha só, gente, eu sempre evitei falar desse tipo de tema aqui no canal com medo de fazer um vídeo muito longo. Eu vou ficar até um pouco de olho no tempo. Mas é o seguinte, vamos lá. Manter todo um sistema educacional funcionando, isso demanda um custo. Isso demanda um custo. Hoje, não é das coisas mais fáceis a iniciativa privada manter esse custo e ainda por cima os empresários que investem nisso tirar um lucro em cima dessa mercadoria, desse serviço. O que faz com que cada vez mais o ensino privado no Brasil seja dominado por grandes redes, por grandes sistemas privados, e cada vez mais a gente presencie um oligopólio de grandes corporações, inclusive muitas delas
multinacionais atuando aqui no Brasil e absorvendo é, pequenos e médios empreendimentos da educação privada, seja diretamente, né, exercendo uma espécie de sociedade, ou oferecendo insumos, oferecendo serviços necessários para o funcionamento dessas unidades escolares de pequeno e médio porte. Então, assim, as franquias de educação, elas hoje possuem um papel muito grande, e importante dentro do funcionamento da educação privada no Brasil, né? Existe, volta e meia, algumas propostas aí de se constituir uma educação mais acessível para as pessoas e até mesmo gratuita através de um sistema de vouchers também, né? O que seria isso, né? Seria o governo oferecendo o pagamento para o acesso da população mais pobre à educação pública, e repassando isso para entidades privadas que manteriam esse negócio, né, de oferecer essa educação para o grande público. O sistema de crédito já é uma realidade, principalmente no ensino acadêmico, né? Isso já há um bom tempo. Os financiamentos estudantis, inclusive através de programa governamental. Mas isso tudo tem um custo, e esse custo acaba ficando com o Estado. Inclusive muitos defensores, né, de que a educação deva ser privatizada sempre colocam que isso geraria menos encargos para as contas públicas. Mas eu sinceramente, quando eu olho que existe sempre a necessidade do Estado custear através, né, da arrecadação e do endividamento público o funcionamento de empreendimentos que conseguem chegar a um grande público ou através de voucher ou através de financiamento com juros baixos, com carências razoáveis, né? Tudo isso sempre acaba necessitando que o Estado subsidie, né? E a conta vai, né, para arrecadação, vai para o endividamento público. Esse é um dos aspectos, né, que me fazem pensar. O outro aspecto bom, a ideia de educação pública é de uma educação comunitária, onde esse serviço atenderia à comunidade, né? Evidentemente, numa sociedade em que a educação ela alcançasse um status de direito subjetivo. Mas o que eu particularmente observo, e lembrando, isso é uma idiosincrasia, ou seja, isso aí é uma opinião que não tem um embasamento técnico, é uma opinião que vem mais de uma visão, de uma observação de alguém que trabalha, né, há 11 anos, quase 11 anos, dentro da educação básica, é de que é algo que ainda é muito carente no nosso país, a ideia de que a educação ela faça parte da consciência comunitária da sociedade, ou seja, o bairro, a cidade, o distrito, a sociedade
e a comunidade que ali existe, de encarar esse patrimônio que é dela, que presta um serviço para ela, como sendo parte da identidade e da estrutura de solidariedade em que ela vive, que essas pessoas vivem, né? Então eu acho que isso também é uma coisa que cabe muito a gente refletir. Por quê? Por mais que, por exemplo, essa educação seja mantida através dos cofres públicos, seja com arrecadação, endividamento público, né? Mas a exigência de qualidade por parte dessa comunidade, para que essa escola funcione a partir de uma ideia de qualidade que essa comunidade tenha, na minha visão é algo essencial, mas essencial mesmo, para que a gente tenha uma entrega do serviço por parte dessa escola, tá certo? E evidentemente, né, gente, isso de certa forma, na minha visão, inibe até mesmo investimentos injustificáveis que muitas vezes podem acontecer dentro das redes públicas, onde, por exemplo, você tem um investimento em um determinado programa de materiais didáticos ou de tecnologia, onde você não tem, por outro lado, que um investimento em manutenção ou na capacitação para o uso daquilo, ou até mesmo uma, uma gestão para uma melhor finalidade do uso dessa tecnologia ou desse material, ou de determinadas propostas que muitas vezes são construídas dentro de gabinetes de secretarias de educação e realizadas ou com nenhuma, ou com pouca, ou com uma escuta que eu poderia até dizer manipulada, né? Mas enfim, eu gostaria também de ouvir um pouco vocês também, tá certo? Então, deixem aí seu like, deixem seu dislike, deixem seu comentário, seja concordando ou discordando, mas deixem também a sua opinião, tá certo? Um abraço e até mais.